Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Victor, tenho 20 anos e criei um canal sobre opinião pra falar sobre política ou qualquer coisa, mano. Política brasileira, política americana, tá ligado? Meu cenário aqui, meu quarto todo bagunçado, desculpa, mano, tá ligado? Cheguei do trabalho agora e decidi gravar esse vídeo. Então, vamos lá. Mano, o que que eu iria fazer pra melhorar o país se eu fosse presidente, mano? Se eu fosse presidente de um país, de uma nação, mano. Vamos lá. Mano, primeiramente, eu me considero um cara de direita, tá ligado? Um cara de direita, tá ligado? Tu se pergunta qual direita? A direita um liberalismo clássico, um liberal clássico? Não, pra mim o liberalismo clássico de Adam Smith tem suas falhas, tá ligado? Isso é óbvio. Tá ligado? Na verdade, mano, o liberalismo clássico ele surgiu lá com Adam Smith, né? O que que Adam Smith defendia? Ele defendia o livre mercado, a divisão de trabalho e menos intervenção do Estado, né? Ele falou sobre isso lá no livro A Riqueza das Nações, né? Só que, mano, o que que Adam Smith errou, mano? Que até foi um dos pontos de crítica de Karl Marx, né? Que Karl Marx falou que Adam Smith, ele era um cara inteligente, mano. Era um cara muito preparado, tá ligado? Politicamente. Só que o Karl Marx falou que Adam errou nisso. Que foi um dos pontos, uma das críticas, né? Do capitalismo e do liberalismo econômico, tá ligado? Que eu até concordo com Karl Marx. O que Adam Smith esqueceu? O social, mano, tá ligado? Ele pensou muito no boom econômico, mas esqueceu do capital humano, do trabalhador, do cara que é explorado, mano, tá ligado? Um dos exemplos, mano, do liberalismo clássico foi no Reino Unido, mano, que eu até esqueci o século, mano, tá ligado? Que eles aplicaram o liberalismo clássico do Adam Smith, que deu um boom econômico absurdo, mano. A indústria cresceu, a tecnologia avançou e a gente percebe, né, mano, que a tecnologia avançou em menos de 200 anos, mano, tá ligado? Tipo, mano, eu tô aqui falando com o celular e eu vou postar isso no YouTube, mano, tá ligado? E tu tá vendo isso nem sei da onde, mano. Então a tecnologia avançou sinistramente com o capitalismo, mano. Isso é ruim? Não, é ótimo, tá ligado? Mas vamos lá. Boom empresarial, mano. A gente teve um crescimento absurdo do empresário médio e até dos super ricos. Só que aí veio os problemas, né, mano? Tá ligado? Que Adam Smith esqueceu, né? Que foi o trabalho infantil, crianças eram exploradas, né? Jornadas de trabalho de 14 a 16 horas, então um trabalhador se fudia de trabalhar, porque não tinha intervenção estatal, né? Pra botar uma regra pro empresário. Favelas cresceram, tá ligado? E exploração de trabalho, como eu falei. Beleza. E aí depois, mano, surgiu os comunistas, a Revolução Comunista, né? Que os caras falaram que isso estava errado, porque qual foi a ideia de Karl Marx, mano? O que ele pensava? Ele pensava, mano, que o capitalismo ele ia entrar numa estagnação, né, mano? E veio o capitalismo primeiro, ia surgir a Revolução Comunista, surgiu a Revolução Comunista, né? Ia vir o socialismo, depois de um tempo o comunismo, mano. Tá ligado? Só que, mano, um dos pontos que Karl Marx errou, mano, ele achou que o capitalismo nunca ia evoluir, mano, tá ligado? Se hoje em dia, se Karl Marx estivesse vivo, ele ia ficar surpreendido, mano, porque o trabalhador hoje em dia tem jornada de trabalho mais saudável, né, mano, tá ligado? Comparado àquela época, não muito saudável. Escalas que vocês pulam é horrível, mano, tá ligado? Tem C5 de 2 no mínimo, tá ligado? Karl Marx ia ficar bem surpreendido, tá ligado? Como a gente tá vivendo hoje em dia. E por isso que ele errou, mano. Porque ele achou que de algum, algum, alguma época do ano, do século, o capitalismo ia estagnar. Isso não foi aconteceu, né? Ele evoluiu, né, mano? Tá ligado? E aí surgiu o social. Eu tô pulando muitas partes aqui, mano, tá ligado? Porque a história é muito grande, mano. Eu vou ficar uma hora aqui. Tá ligado? Surgiu a Revolução Comunista e tal, os caras fizeram a Revolução Comunista, surgiu Cuba, Coreia do Norte, caralho aí, União Soviética, então surgiu vários países comunistas. Deu a merda lá e tal, não sei o que, deu a merda lá. Mano, depois de muito tempo, surgiu o social-democrata, mano. Que esses caras são inteligentes. Pra mim, essa é a esquerda esse é o pessoal da esquerda que eu acho inteligente, mano. Tá ligado? Que dá até pra conversar, mano, tá ligado? Eu, como direita, caralho, mano, vocês são inteligentes, tá ligado?
Eu até esqueci o nome do cara que criou essa parada aí, mano. Tá ligado? Tô botando no vídeo aqui, mas o cara foi muito inteligente. O que que o cara pensou, mano? O que ele pensou? Mano, não tem como. Os esquerdistas perceberam que o comunismo não iria acontecer, tá ligado? O socialismo falhou, tá ligado? Tanto socialmente e tanto economicamente, tá ligado? Os caras falaram, os caras perceberam isso, mano. Era óbvio, tá ligado? Os caras pensaram, mano, em vez da gente fazer uma revolução armada e matar muita gente, por que a gente não joga tipo um laço no capitalismo pra gente domar ele, tá ligado? E não deixar estagnar, tá ligado? Não estagnar o trabalhador, o social, né, num país, né? E foi isso que aconteceu. Os caras botaram jogaram a corda no capitalismo e domaram ele. Isso aí, tá ligado? Os caras domaram o capitalismo. Aí surgiu impostos progressistas, tá ligado? Tipo Bolsa Família, mano. Esqueci, auxílio para os mais pobres, né, mano? Tá ligado? E foi muito bem. Depois surgiu o liberal social, tá ligado? Que mano, é quase a mesma coisa ali. Só que eu confio mais no liberal social, mano. Por quê? Mano, a gente vive num mundo que é econômico, né, mano? A gente vive num mundo globalizado economicamente, mano. Então, pra mim, o liberalismo social ele funciona ali melhor, mano. Tá ligado? Porque, primeiramente, a gente cuida do. Principalmente no Brasil, o liberalismo social funciona ali. Primeiramente, a gente cuida da nossa economia, tá ligado? Depois a gente vai pensar no povo. Mano, é até um pouco. Porra, mano, isso é uma merda, tá ligado? Mas, cara, a gente precisa entender, mano, tá ligado? Que a gente vive num mundo globalizado, mano. Então é bom a gente pensar assim no nosso país, num país melhor, depois pra gente pensar num povo melhor. Não é, e isso não ia demorar muito, né, mano? No máximo 1 ano ali, 2 anos. Não é tipo 5, 10 anos, tá ligado? Se for um processo rápido, vai gerar riqueza rápido, tá ligado? Então já expliquei a história assim básica e tal. Básico, bem foda-se mesmo, tá ligado? Mas vamos lá, o que eu iria fazer se eu fosse presidente? Tá ligado? O que eu iria fazer, mano? Tá ligado? Eu, Vitinho, sendo presidente. Peguei em 2027, mano. Pô, virei presidente. O que eu iria fazer? Mano, cara, mano, primeiramente, eu ia enxutar, tá ligado? Eu ia diminuir a máquina pública, mano, tá ligado? Porque, mano, o Brasil, de certa forma, gasta muito, tá ligado? Gasta muito tipo, e a gente não vê esse dinheiro. Primeiramente, mano, eu ia diminuir os gastos com político, tá ligado? Pra mim, político, principalmente o presidente, ele precisa ter ensino superior. Mano, tu tá falando, mas e a democracia, beleza, mano, vai existir democracia, só que o cara vai ter que estudar pra virar presidente, mano, tá ligado? Não tem, porra, funciona, mano. A gente tá falando, mano, dos maiores cargos políticos e cargos do Brasil, mano. A gente tá falando de ser presidente, pô, tá ligado? Não pode botar qualquer Zé Ninguém ali pra ser presidente. Um analfabeto como o Lula, mano, tá ligado? O cara não tem nem ensino médio. Mas o cara é do povo. Porra, mas o cara não tá preparado, mano, tá ligado? O cara vai mexer com o dinheiro, mano. Precisa ter, precisa no mínimo ter ensino superior completo, tá ligado? E da área da economia, tá ligado? Da área da economia. Tá. Ia diminuir o. Ia diminuir os gastos públicos, tá ligado? Salário de político, mano. Ia diminuir isso aí, mano. Político tem muito privilégio hoje em dia, mano, tá ligado? E isso é gasto público do caralho, mano, tá ligado? Em vez da gente aumentar salário de político, mano, a gente podia, sei lá, mano, aumentar o salário do gari, mano, tá ligado? O cara, essa profissão deveria ser mais, como posso dizer, valorizada, mano, pelo brasileiro, mano. Os caras estão ali trabalhando, então, mano, pô, tá ligado? Diminuir o salário dos políticos. Seguramente, abrir o mercado, tá ligado? Abrir o mercado. O Lula recentemente não, uns 3 anos atrás, ele taxou as blusinhas da Shopee, tá ligado? E hoje em dia, se eu não me, acho que essa semana ele tirou essa lei aí, porque ele percebeu que deu merda, né, mano, tá ligado?
A gente precisa, mano, deixar o livre mercado abrir, o livre mercado, mano, tá ligado? Sem taxar coisas que vêm de fora, mano, tá ligado? Que é até bom pro mais pobre, né, mano, tá ligado? E também eu também ia aumentar o empreendedorismo, né, mano, tá ligado? Então, tipo, em vez de ser uma parada tão burocrática de abrir uma empresa, mano, tá ligado? A pessoa, ela pode abrir uma empresa em uma hora, mano, tá ligado? Isso aí, mano, ia aumentar muito o empreendedorismo no Brasil, mano. O cara ia abrir uma empresa em uma hora, porra, tá ligado? Ia aumentar muito, mano, tá ligado? Ia aumentar capital estrangeiro, tá ligado? Que o capital, o estrangeiro ia perceber que abrir empresa no Brasil ia ser rápido. O cara ia vir correndo pra abrir empresa aqui, tá ligado? Ele abriu uma empresa aqui, ia entrar capital estrangeiro, nossa moeda ia valorizar, tá ligado? Mas calma aí que eu vou explicar como é que a gente diminui a nossa moeda. Ou melhora, aumenta a valorização da nossa moeda, mano, tá ligado? Primeiramente, mano, como é que a gente valoriza a nossa moeda, mano? Como é que a gente valoriza a nossa moeda, mano? A gente precisa de capital estrangeiro entrando no país, tá ligado? Capital estrangeiro entrando no país é muito importante para diminuir a, o, para aumentar a valorização da nossa moeda, mano, tá ligado? Porque o empresário estrangeiro ele vai perceber que a nossa moeda é confiável, mano. Que nosso país é confiável e vai começar a entrar empresário estrangeiro aqui dentro. Empresas de fora entrando aqui dentro, tá ligado? Tá ligado? Eu mesmo vou falar assim, mano. Eu iria fazer o seguinte, eu iria, mano, fazer uma live, tá ligado? Pronunciamento. Podem entrar qualquer tipo de empresa no nosso país, mano. Entre empresas estrangeiras de fora, mano, tá ligado? Eu vou dar crédito pra vocês. Que entre aqui agora. Enfim, se um presidente falasse isso, mano, pra um cara lá da China, mano, tá ligado? O cara ia abrir uma empresa aqui, mano. Ia gerar emprego. Ia entrar mais capital, mano. Capital nacional e também capital estrangeiro, mano, tá ligado? Segundamente, diminuir a escala de trabalho, mano. A gente tá na escala 6 por 1, né, mano? Eu ia botar a escala 5 de 2. Ah, mas eu não sei o que, isso vai acabar com a economia de um país. Mentira, mentira, isso é completamente mentiroso, mano, tá ligado? O, 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 o trabalhador, mano, ele ia conseguir trabalhar, ele ia conseguir descansar mais. E isso quer dizer o quê? Ele ia produzir mais, mano, tá ligado? Pô, mano, isso é tão óbvio, mano. Tão óbvio, mano, tá ligado? E eu não consigo entender porque não tem gente defendendo isso, mano, tá ligado? É foda. E, mano, e esses caras, eles trabalham numa escala 5 de 3, tá ligado? Não, 5 de 3, 2 de 5, tá ligado? Trabalha 2, descansa 5 e ganha 32 mil. E eles defendendo a escala 6 por 1. Eu fico abismado, mano. Eu fico abismado. Segundamente, eu iria proibir comunismo, socialismo e nazismo. Nazismo já é proibido, né? Mas eu ia deixar os três ali no mesmo nível, tá ligado? Porque, mano, tudo que é extremista, mano, vai causar algum tipo de merda, mano, tá ligado? O extremismo, ele não funciona, mano, de qualquer forma ou outra, mano. Qualquer forma ou outra. Ah, mas o comunismo, ele é outra ideia, mano, tá ligado? Tu comparar isso com o nazismo, mano, de certa forma, a gente viu no decorrer da história, mano, tá ligado? Que deu muita merda nisso, isso, tá ligado? Deu muita matança, deu muita fome. Então, na minha opinião, é melhor proibir essa parada aí, tá ligado? Mas, vamos lá. Eu ia diminuir o imposto, botar a pena de morte, diminuir a maioridade penal, tá ligado? Ia ser mais duro com a corrupção, tá ligado? A corrupção ia ser bem mais dura pra esses viados não parar de roubar. E deixa eu pensar mais aqui, mano. Mano, e capital humano? Capital humano é muito importante, mano. Por quê? Quando a gente começa a estudar sobre economia, né? Porque, mano, a economia, ela tem dois modos. A microeconomia e a macroeconomia, tá ligado? A macroeconomia é a economia de um país, né, mano? Economia de um país. E a microeconomia é a economia de uma empresa, né? E quando a gente começa a estudar sobre a macroeconomia, a gente percebe que o capital humano,
ele é muito valioso mesmo, é muito importante para uma nação, tá ligado? Cota, vamos usar um exemplo aqui, cotas para pessoas necessitadas, tá ligado? Pessoas mais pobres. Mano, se o Estado der reforço para essa pessoa que não tem dinheiro, tá ligado? Não tem tempo, se a gente der um auxílio para ela, tá ligado? Mano, daqui a alguns anos essa pessoa ela pode virar um médico, um policial, um enfermeiro, um farmacêutico, por exemplo, tá ligado? Vai gerar capital humano pro país, tá ligado? Vai gerar mais profissionais para um país. E também bom pra ela, né, mano? Tá ligado? Que ela saiu da merda e se deu bem, tá ligado? E outra coisa, mano, o Brasil precisa urgentemente acabar com essa parada de favela, tá ligado? Favela. Ah não, favela tá na nossa cultura e tal, não sei o que, mano. Isso aí, mano, é bizarro porque, mano, parece que a gente só quer ficar na merda, mano. Parece que a gente não quer evoluir, mano. Tá ligado? Parece que o brasileiro gosta de ficar na merda, mano. Favela é uma merda, mano. Favela tem esgoto, tem gente morando perto do esgoto, tá ligado? Por que a gente não acaba com a favela e faz prédios pra essas pessoas, gera emprego pra essas pessoas, mano, tá ligado? Isso é bem mais valioso do que favelas, mano, tá ligado? Isso sim é cultura. Cultura pra um povo se desenvolver melhor, tá ligado? Então a gente precisa parar com essa cultura de mochileiro, tá ligado? Que favela é bom. Mas, mano, é só um vídeo rápido mesmo, tá ligado? Sem roteiro, só falando mesmo, só escrevi aqui umas coisas. Mas eu acho que eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, mano. É porque esse vídeo é muito interessante. Então eu acho que eu vou fazer um vídeo assim, de novo. Mas daqui pra amanhã ou depois de amanhã. Então, mano, dormem bem, tá ligado? Bebam muita água. E valeu, valeu.